Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 10 e 11. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, o que aconteceu, gente? A rede não se rompeu. Continua lendo comigo, por favor. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter-lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, falando para Pedro, quando eras mais moço, te cingias, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, te vestirá e te levará para onde tu não queiras. E disse-lhe isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: o quê? Segue-me. Pode se assentar, por favor. Diga comigo: as lutas da vida. Quem tem luta? Eu vou perguntar, me responde assim, de forma clara e objetiva. Quem tem passado lutas? Levante a mão. As lutas da vida. O apóstolo Pedro enfrentou lutas que fizeram ele, porque as lutas, elas vêm com a intenção de nos fazer esquecer as promessas que Deus nos fez. Por isso que quem não lê a Bíblia Sagrada, quem não tem o hábito da leitura bíblica, quando vem a luta, ele dispersa a fé da pessoa, ele desanima, ele cai, ele abandona tudo, inclusive as promessas que Deus fez para ele. O apóstolo São Pedro começou a sua caminhada com Jesus com uma promessa que Jesus fez para ele. Eu quero ler com você o primeiro momento em que Jesus encontrou com o apóstolo Pedro. A primeira vez. Como foi, Hernando, a primeira vez que Jesus encontrou com Pedro? Foi assim, olha, Lucas capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 11, fala da primeira vez que Jesus encontrou com Pedro. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Veja que a primeira vez que Jesus encontra com Pedro, Pedro não é um sucesso como pescador. Ele havia trabalhado a noite inteira, o barco dele, que era o barco de Simão Pedro, e o barco de João e de Tiago, os outros 2. E esses 3 pescadores estavam lavando as redes, pois haviam trabalhado, e também naquela noite
não havia pescado nada. E eles não conheciam Jesus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eles não conheciam quem era Jesus. Irmãos, a nossa história antes de Jesus normalmente vai ser assim: uma história de fracasso, uma história de perdas, uma história de portas fechadas que não se abrem, de respostas que não chegam. Mas você conhece Jesus hoje e a coisa vai mudar. Quem acredita que com Jesus no barco a coisa muda? Dá um glória a Deus aí. A história de Pedro era essa: pescou a noite inteira, não peguei nada, então eu vou lavar a rede e vou voltar para casa. E quando Jesus chega na praia, porque a multidão estava apertando Jesus para ouvir Jesus, ele olha para esses dois barcos e ele pede o barco de um deles emprestado. Continua, por favor. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco de Simão. Então o que ele faz? Quem está aí? Vamos aprender. Simão tinha trabalhado a noite inteira, ele não era discípulo, ele era pescador, ele havia acabado, de repente tem uma multidão na praia, e Jesus está ensinando para essa multidão. Então Jesus olha para o barco dele e pede o barco dele emprestado. Talvez se fosse o seu barco, você diria para ele assim: o senhor não entendeu, eu trabalhei a noite inteira, estou acordado, não jantei, não dormi, não dá para ficar aqui e emprestar o barco para o senhor. Mas deixa eu te dar um conselho: se Deus te pedir alguma coisa emprestada, empresta. Olha para o irmão do lado e diga: se Deus hoje te pedir alguma coisa emprestada, se Ele pedir a tua boca emprestada para falar de Jesus para alguém, empresta. Se Ele pedir a tua mão emprestada para você tocar em alguém doente, empresta, porque vai acontecer maravilhas. Olha para mim e dá um glória a Deus, por favor. Ei, dona Rosa, Deus não precisa de nada que nós temos. Aliás, nós não temos nada que Deus não tenha. Deus tem tudo. Quando Ele chega a pedir emprestado alguma coisa, não é porque Ele está precisando de algo seu, é porque Ele quer te abençoar. Ele quer fazer algo na tua vida. Quem está aí, pelo amor de Deus, uma mão é pouco, levanta as duas e dá um glória a Deus. Ele disse: Simão, me empresta seu barco. E Simão, mesmo tendo trabalhado, cansado, Deus gosta de gente cansada. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus gosta de gente cansada. Quem está cansado, levanta a mão, por favor. Ele gosta de gente que chega em casa do serviço, olha no relógio, não dá tempo de ir, nem tomar banho para ir para a igreja. Eu vou sem tomar banho. Ele gosta de gente cansada. Pega na mão do irmão e diga: você está muito atarefado? É você mesmo que Jesus ama. Ele gosta de gente atarefada, cansada, sobrecarregada, gente que não tem tempo para nada. Quem está aí, pelo amor de Deus? Olha para mim. Quantos discípulos Jesus escolheu? Fala rápido para não perder. Todos os 12 foram escolhidos quando estavam trabalhando. Jesus não escolheu ninguém, Wellington, que estava em casa coçando a cabeça sem nada para fazer. Todos os 12 estavam ocupados quando Jesus os chamou, porque Ele gosta de gente ocupada. Quanto mais ocupado você está, mais Ele está de olho em você, porque Ele vai te mostrar que com Ele o rendimento do seu trabalho vai ser muito maior. Eu ouvi um glória a Deus aí, diferente. Então abre a boca e dá glória. Faz barulho. Olha para o irmão e diga: é com você mesmo, trabalhador ocupado. Simão, me empresta seu barco. Trabalhou a noite inteira, cansado, com sono. E Simão disse: empresto. E a Bíblia diz que eu não sei quanto tempo Jesus pregava, se ele pregava 15 minutos ou 3 horas. Porque tem gente que não gosta de culto grande, né? Eu não sei como é que era o culto de Jesus, se demorava muito. Só sei que Simão encostou num lado e Jesus ficou pregando do barco dele. Ele não podia voltar para casa, porque ele tinha que guardar o barco. E ele ficou ali esperando Jesus terminar de pregar. Quem está aí, dá um glória a Deus. O nosso Deus é Deus de mistérios. E que Deus abra seus ouvidos e o seu entendimento para entender a voz de Deus. Porque às vezes você abre mão de estar na presença de Deus pelo cansaço, pelo trabalho. Mas na verdade aí é que está a promessa de Deus para te abençoar. Quem está aí, dá um glória a Deus.
A Bíblia diz então que Simão fica ali esperando. Quando Jesus termina o sermão, a multidão vai embora. Aí ele chama Simão Pedro e diz assim para Simão Pedro: é a primeira vez que eles estão conversando. A primeira? Jesus diz assim para ele: trabalhou a noite inteira? Sim, Senhor. Pescou no lago inteiro, né? Joguei rede, Jesus, bati rede em todo lugar. Não peguei uma cambeba sequer, não peguei nada, nem um lambari. Aí Jesus falou com ele: pega a rede, rede pesada. Você sabe como é que é rede de pescador? Rede pesada. Ele já tinha lavado a rede. Jesus disse para ele: pega a rede de novo, põe dentro do barco e vai ao mar alto. Mar alto é o lugar mais profundo. Vai no lugar mais profundo, impossível de ter peixe. Que se tem peixe nessa hora do dia, eles estão nas margens, debaixo das folhas. Eles estão ali debaixo do capim, da relva que nasce. Eles não estão no mar alto, que ali não é um mar, você sabe, é o mar da Galileia, um lago de água doce. Jesus disse: vai no lugar que é mais difícil de pescar, no mar alto. E chegando lá, lance a sua rede, porque você vai achar. Olha para quem está ao seu lado e diga: mesmo que você já tenha feito, se Deus está mandando, faz de novo. Porque pegar, fazer debaixo da voz de Deus vai dar certo. Irmão, a gente tem que sentir Deus falando com a gente. Qual que é o segredo da pesca maravilhosa? Sentir Deus falando no coração da gente. E mesmo que você já tenha feito a coisa 10 vezes, se Ele está mandando. E Pedro podia ser bronco, podia ser ignorante, porque ele podia ser um cara estúpido, mas ele era um cara obediente. Fala com o seu irmão: você pode até ser ignorante, fala com ele, burro igual uma porteira, mas seja não estamos julgando o nível da sua educação, estamos julgando o nível da sua obediência. Eu já vi gente bruta sendo abençoada ricamente, porque atrás daquela brutalidade, daquela forma de falar, tem uma pessoa obediente. Quem está aí? Quem está ligado? Quem está ligado? Então olha para o irmão do lado e diga: atrás do seu cansaço tem que haver obediência. Quem pegou? Quem pegou, fala alguma coisa para mim entender que você pegou. Quem pegou, grita para mim entender. Grita mais alto que a rádio está ouvindo, vai lá. Pegou? Então seja obediente, mesmo cansado, mesmo depois de trabalhar, mesmo depois de já ter feito. Se Ele está mandando, faça de novo. Pedro fez. E quando ele lança a rede ao mar, e ele vai tentar puxar a rede, ele já não consegue. Tamanha era a quantidade de peixes que estava nela. Pedro, o barco dele, está escrito assim, que o barco dele começou a afundar, com tanto peixe que estava vindo, e ele dá sinal para os outros 2 barcos virem e ajudarem a ele. Foi uma pesca incrível. Ele encheu o barco dele, encheu o barco do Tiago e o barco do João. 3 barcos cheios de peixe naquela manhã. Quando Pedro chegou na terra, ele olhou para o Senhor Jesus e disse assim: afasta de mim, porque eu sou um homem, eu me conheço. Eu sou pecador, eu me conheço. Eu sou bruto. Não fica perto de mim, porque o Senhor é santo. E eu sei quem eu sou. E eu vi que o Senhor fez um milagre aqui hoje. E Jesus olhou para ele e disse: não se preocupe, Pedro, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Você não vai pescar só peixe não, você vai pescar gente. Você vai ganhar pessoas que estão sofrendo, você vai ajudar muita gente. E Jesus olhou para ele e disse: segue-me. E ele largou tudo e foi seguir Jesus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Ah, que experiência maravilhosa foi aquela. Passou 3 anos, quantos anos? E as lutas da vida chegaram. E as lutas da vida fazem a gente esquecer o que Deus já fez por nós. Irmãos, eu sei como Deus já me abençoou, como Deus já operou na minha vida. Quem ainda se lembra dos milagres que Jesus fez na sua vida? É muito lindo a vida de milagres. O que Deus faz na vida da gente, a gente não pode esquecer.
tudo aquilo que Deus faz por nós, as lutas da vida, Márcia, elas vêm para fazer a gente esquecer daquilo que Deus prometeu. Jesus falou com Pedro: me segue, que eu vou fazer de você. Não é Pedro que vai ser, Deus vai fazer dele. Querido, não é você, não é a sua força, é Deus quem vai fazer. É a graça de Deus que vai inundar a tua vida, e ela vai fazer através. Quem se rende à graça de Deus, levante as duas mãos e diga: Senhor Jesus, eu me rendo à tua graça. Eu sou pecador, mas eu coloco a minha vida debaixo da tua graça. Dá um glória a Deus. E Pedro foi seguir Jesus. 3 anos depois, as lutas da vida fizeram com que Pedro negasse Jesus. No momento em que Jesus foi preso lá no pretório romano, ele foi preso no Getsêmani, você sabe, né? Daquela quinta-feira trágica em que Jesus foi preso quando ele estava orando. Judas havia traído Jesus e os guardas prenderam Jesus. E Pedro, quando ele viu que eles estavam levando Jesus para ser interrogado, a Bíblia diz que ele foi de longe, vendo o que ia acontecer. Quando ele viu que eles haviam levado Jesus, isso 3 anos depois, para dentro do cárcere, para ser interrogado, ele sentou do lado de fora no pátio. Ele sentou lá, vem cá, junto com um punhado de gente, sentou todo mundo, e eles tinham uma fogueirinha lá acesa, e estão lá todo mundo batendo papo em volta da fogueira. Tem uma mulher aí para acusar? Você. Eu? Sim. O que tem eu? Você também é um dos seguidores de Jesus. Eu? Sim, você. Eu não. Eu nem o conheço. Você se veste como ele. Eu? E você ainda fala como ele. Mas eu não o conheço. E Pedro levantou, cobriu a cabeça e saiu, negando que conhecia Jesus. Quem está aí? Obrigado. Naquele momento, Pedro perde o que ele tinha de mais precioso. Pergunta para mim o quê? A presença de Deus. Quando é que a gente perde? Eu posso perder a presença de Deus na minha vida? Quando você peca, não. Porque quando você peca, Deus quer te ajudar. Ele não vai te deixar na hora que você peca. Ele que te convence do pecado. Na hora que você está fraco, Ele te deixa? Também não. Ele não te deixa na sua fraqueza. Quando você está sem dinheiro, Ele larga você? Também não. Ele é a sua prosperidade. Ele que multiplica pão e peixe. Então quando é que Deus deixa a gente? Quando você publicamente nega que o conhece. Você vai lá naquela igreja? Eu? De jeito nenhum. E você foi curado aqui. Ah, você vai lá no Templo dos Anjos, na igreja daquele pastor, né? Eu? De jeito nenhum. Vou não. Publicamente, quando você nega, mesmo tendo sido abençoado, quem está aí? É o momento em que é retirada de você, é retirado de você a presença de Deus. Pedro estava negando Jesus porque Jesus estava num aperto, estava sendo acusado, e ele não queria ser associado a um bandido, porque eles estavam dizendo que Jesus era um bandido. Então Pedro não queria se associar a um bandido. E quando você nega Jesus é por causa disso. É quando alguém está perseguindo a igreja, o pastor, falando mal, você diz não, você não quer se associar a esse tipo de gente, mesmo tendo sido muito abençoado. Pedro tinha visto uma pesca maravilhosa, irmãos. Quem está aí? Ele tinha participado de uma pesca. Deus deu para ele uma pesca sobrenatural. Só que agora ele nega que conhece Jesus. E ele volta para o mar da Galileia, para o norte, porque ele está em Jerusalém. Ele pega as malas dele e volta para o norte. Porque quando a gente perde a presença de Deus, é assim que a gente faz. A gente começa a voltar às nossas origens, querer fazer aquilo que a gente fazia antes. E Pedro foi embora. Chegando lá, ele disse para 7 dos discípulos de Jesus:
eu vou pescar. E os discípulos disseram para ele: nós vamos com você. E mais uma vez ele entra no barco, porque ele ainda tinha uma empresa de pesca. Por que você acha que ele tinha um barco para pescar 3 anos depois? Ele não tinha largado? Ele tinha deixado a empresa, mas a empresa era dele. A pesca que Deus deu para ele naquele primeiro ano sustentou a família de Pedro. Você não tem ideia da quantidade, o que aconteceu depois daquela pesca na vida de Pedro. Pedro pôde ficar 3 anos sem trabalhar. E ele tinha esposa, tinha sogra, ele tinha família. Quem sustentava a família dele? O primeiro milagre que Deus fez na vida dele foi tão grande que ele sustentou a família dele 3 anos com aquele grande milagre. Você não está entendendo que quando Deus te chama, Ele te patrocina, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Pega na mão do irmão e diga: se Deus está te chamando, Ele vai te sustentar no seu trabalho, na sua família, nos seus recursos, nos seus negócios. Eu ouvi um glória a Deus diferente. Eu ouvi um glória a Deus diferente em algum lugar. Pega na mão do irmão e diga: o Jesus que está te chamando, Ele vai te sustentar, irmão. Segunda-feira amanhã vai ser uma segunda-feira de milagre para você. Dá uma batidinha na mão do irmão aí, um tá ligado nele, diga: segunda-feira vai ser dia de pesca maravilhosa, vai ser dia de vitória. Dá um glória a Deus aqui no altar. Tem alguém que acredita? Porque se Deus chama, 3 anos, Pedro volta a pescar. Ele pega o barco da empresa dele e ele volta a pescar. Mas ele não tem a presença de Deus. E ele trabalha a noite inteira e não pega. Quando de repente pela manhã, o Senhor Jesus aparece na praia e pergunta para ele está lá atrás. Jesus pergunta assim: ei, você tem alguma coisa para comer aí? E Pedro respondeu assim: não tenho nada. Porque sem a presença de Deus a gente volta a ser o fracasso. Pedro voltou a ser o fracasso que ele era no começo. Entendeu? Quem te curou foi Jesus. Sem Jesus a gente volta a ser mais um doente na vida, mais um destruído mentalmente, psicologicamente destruído, caçando psicólogo, psiquiatra. Eu fico louco da vida quando eu percebo que pessoas que já foram curadas, já viram o poder de Deus, agora perderam isso por um momento, e só perde quando a gente nega. Voltam a acreditar que a solução do problema dele está na mão do homem. A solução do seu problema nunca teve na mão de homem nenhum. Eu vou pregar até você acreditar que a solução do seu problema está na mão do Senhor que te chamou um dia. Quem está aí, dá um glória a Deus. E aí Jesus diz assim para o pessoal do barco: lança a rede do lado direito e achareis. Aí eles lançaram a rede do lado direito. Diga assim: e achareis. Deus tem uma unção para a sua vida, que é a unção de achar. Faz assim com as 2 mãos e diga assim: meu Deus, que a sua presença coloque em minhas mãos a unção de encontrar aquilo que está perdido. Em nome de Jesus. Bate uma mão na outra e diga: eu recebo essa unção de achar, em nome de Jesus. Você vai achar coisas perdidas, você vai achar emprego, você vai achar negócios, você vai achar o dinheiro que você procura, você vai achar. Quem acredita? Levanta a mão e diga assim: eu creio. Faz assim, ó: eu creio. De novo, vai. A unção de achar está sobre a sua vida. E eles encontraram os peixes naquele dia. Quando Pedro viu a rede cheia de peixes, ele entendeu. Quem fez isso uma vez na minha vida foi quem? Agora ele está fazendo a segunda vez. O Deus que fez aquele grande milagre a primeira vez vai fazer a segunda, pode acreditar. Sabe por quê? Agora Jesus quer restaurar Pedro. Ele quer o quê? Porque as lutas fez Pedro abandonar a presença de Deus. Agora ele quer restaurar a confiança de Pedro. Deixa eu pregar para você. Deus vai fazer um grande milagre financeiro na sua vida, mas não é para te dar dinheiro, é para restaurar a sua alma, é
para restaurar sua confiança nele. Pega na mão do irmão e diga: ele vai te dar pesca, mas não é para te dar peixe, é para você restaurar sua confiança no Deus provedor, em Jeová Jiré, naquele que agiu e você esqueceu que ele agiu. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, reage pelo amor de Deus. Ei, quem está ligado? Como é que ele chamou Pedro a primeira vez? Dando para ele uma pesca maravilhosa. Como é que ele está restaurando Pedro? Dando a segunda pesca maravilhosa. Quem está aí? Olha para o irmão do lado e diga: aquele que te curou uma vez. É poderoso para fazer isso a segunda vez. Ei! Fala, ei! Fala, ei! Eu creio. Quando Pedro viu aquela quantidade de peixe, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele pulou dentro do mar e foi nadando até a praia para encontrar com Jesus. Ele pulou na água e foi nadando até a praia para encontrar com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, Jesus olhou para ele e não o acusou de nada. Jesus não falou com ele: você me negou, né, seu safado? Não. Jesus falou com ele: senta para jantar. E quando Pedro olhou, tinha pão e peixe assado esperando por ele. Ei, o Jesus que está te chamando não é para te acusar de nada. Eu vou dizer de novo: ele não está te chamando para te acusar de nada. É para você jantar com ele, é para você ter um banquete com ele. Eu ouvi alguém falar alguma coisa, dá um glória a Deus aí. Quem acusa é o diabo, é Satanás. Jesus não está te chamando para te acusar, é para te restaurar. Quando Pedro terminou de jantar, Jesus perguntou para ele assim: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. Aí Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas. A segunda vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: Senhor, eu te amo. E Jesus pela segunda vez disse para ele: então apacenta os meus cordeiros. Aí a terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ama mais do que todos os outros? E Pedro ficou triste porque Jesus perguntou a terceira vez e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo. Mas por que Jesus perguntou para ele 3 vezes? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Era uma restauração. Se você caiu, Deus vai usar um processo, mas Ele vai te restaurar. Pega na mão do irmão e diga: se você caiu, abandonou, foi embora, Jesus vai usar um processo, mas Ele vai restaurar você. E a primeira parte do processo é te dar uma grande pesca, poderosa e maravilhosa. Porque quem está com fome precisa comer, quem está com frio precisa vestir, quem está sendo despejado tem que pagar o aluguel. Ele vai te fazer um primeiro milagre. Quem está aí, dá um glória a Deus. Mas esse milagre não é só para te dar dinheiro, é para restaurar a sua confiança no poder dEle. Irmão, Deus ainda cura, Ele liberta, e Jeová Jiré ainda prospera a sua igreja. Quem acredita, balança a mão e diga: eu creio. Faz assim, ó: eu creio, Jesus. E aí Pedro desmoronou quando Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus disse para ele assim: Pedro, quando você era mais jovem, você ia lá no guarda-roupa, pegava a roupa e se vestia, e ia para onde você queria. Mas agora outro vai te vestir. Esse outro que vai vestir Pedro é o Espírito Santo. Outro vai te vestir e vai te guiar por um caminho que talvez você não queira ir. Porque eu te chamei, foi para ser ganhador de almas. E Ele vai te guiar por esse caminho. Foi ali que nasceu o poderoso apóstolo São Pedro, que a nossa igreja irmã, a igreja católica, diz: ele é o primeiro papa. Ali nasceu esse apóstolo tão poderoso. Ele não nasceu num palácio, ele nasceu no meio de uma pesca frustrada, em que Deus corrigiu tudo e fez ele se tornar um grande homem de Deus. Agora, o interessante
é que na rede de Pedro veio 153 grandes peixes. Repete comigo. Aqueles 153 grandes peixes representava 156 nações conhecidas na época. Na época de Jesus tinha 153 grandes nações, 153 grandes línguas que eram faladas. Então quando Deus deu para ele, quando Jesus deu para ele 153 grandes peixes, ele estava dizendo para ele assim, ó, esse é o número de nações que você vai chegar, esse é o lugar aonde você vai. Esses 153 grandes peixes representa a capacidade que eu estou te dando para ir fazer em lugares, fazer coisas em lugares que você jamais imaginou. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por isso que 153 grandes peixes representam 153 grandes milagres ou grandes projetos. Esse número representa a capacidade que Deus vai te dar, aonde você vai atingir. É o lugar, é o seu limite, até onde você vai. Quem está aí, dá um glória a Deus. E Pedro tinha sido chamado para ser um grande pescador. Tem gente aqui que Deus vai te dar o dinheiro, preocupa não. Mas o que você precisa não é do dinheiro. Você está precisando do amor de Jesus, da presença dele na sua vida. Você está precisando que ele restaure você por dentro. Quem está aí? Está cheio de gente aqui que foi chamado para ganhar almas, mas os problemas da vida tirou você do caminho. E você está aqui louco para resolver problemas financeiros. Deixa eu te dizer, esse mês de outubro para novembro, Deus está reservando uma pesca sobrenatural para a tua vida financeira. Mas o que Deus quer é restaurar a sua capacidade de pescador. Você tem muito mais dentro de você. Você foi chamado para fazer muito mais. E eu quero lançar um propósito. No mês de dezembro eu quero batizar 153 pessoas na igreja. Pega na mão do irmão e diga: em dezembro nós vamos batizar 153 pessoas. Quem está aí? Olha para o irmão do lado e diga: você vai ser pescador de pelo menos um peixe. Pega na mão dele e diga: você vai ganhar pelo menos um peixe. Ei, eu estava falando aqui ontem sobre o poder de um presente. Repete. Quem já foi presenteado? Faz assim. É bom receber presente, não é? Mas quando nós damos presente, normalmente, quando a gente dá um presente, normalmente é assim, a gente dá para a pessoa aquilo que a gente gosta, sim ou não? Por exemplo, as mulheres quando vai dar uma blusa de presente para uma outra mulher, o que você faz com a blusa? Nossa, ficou linda. Em mim, eu vou dar ela de presente para fulana, não é assim? A Flávia tem loja, não é assim que as mulheres fazem quando vai dar presente? Elas experimentam, ficou bem nelas, elas falam: agora eu vou dar de presente. Porque normalmente a gente dá presente que a gente gosta. Se você não gostar de uma coisa, você nem dá, mesmo que a pessoa goste. Não é assim? Presta atenção, presta atenção. Tem uma história de um homem que ele decidiu, ele era padeiro, e ele decidiu que ele ia dar um bolo de presente para Deus quando ele morresse. E sabe o que ele fez? Ele passou a vida inteira dele, buscando os melhores produtos do mundo para fazer um bolo para Deus. Entendeu, Márcio? Ele foi atrás do melhor chocolate na Suíça, o leite das melhores vacas, a melhor farinha, o melhor fermento. Ele foi buscando, porque ele queria dar um bolo de chocolate para Deus e seria o melhor. No fim da vida dele, ele conseguiu os melhores produtos do mundo e ele fez um bolo perfeito. O dia que ele fez o bolo perfeito, ele morreu. E espiritualmente o bolo apareceu na mão dele. Quando ele chegou no céu, ele estava com aquele bolo de chocolate lindo. Aí ele chegou para Deus e diz assim: Senhor, eu passei a minha vida preparando esse presente para o Senhor. E ele pega o bolo de chocolate e põe na mão de Deus. Aí Deus diz assim para ele: olha, filho, eu fico muito feliz de você ter passado a sua vida inteira preparando esse presente para mim. Só que você esqueceu de me perguntar, eu não gosto de bolo de chocolate não.
Eu gosto do bolo de baunilha, chocolate não é o meu sabor não. Por que o cara preparou, ficou a vida inteira para dar um presente para Deus e no final ainda deu errado? Porque ele não perguntou o que o outro gostava. Ele deu o que ele... Deixa eu te perguntar, Deus tem tudo. Repete. A única coisa que Deus não tem é o que eu quero dar para Ele. Sabe qual que é a única coisa que Deus não tem, Aline? O coração do seu filho. E o dia que você der o coração do seu filho para Deus, você deu para Deus a única coisa no universo que Ele não tinha. Por isso que quem ganha uma alma, a Bíblia diz que Deus abre o céu sobre a vida deles de uma maneira radical e poderosa. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha o que Jesus disse para os discípulos: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e chamei vocês para darem fruto, e que o vosso fruto permaneça. E que se vocês derem fruto, tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vai dar para vocês. Olha o que Jesus diz. Flávia, se você der fruto, tudo que você pedir a Deus, Jesus disse, Ele vai dar para você. Agora, qual é o fruto que eu, Edmar, dou? Laranja dá laranja. Pé de banana, quando vai dar fruto, ele dá banana. Se é animal, um cavalo gera outro cavalo. Uma vaca gera bezerros. Passarinhos geram passarinhos. Mas filhos de Deus, filhos de Deus geram outros filhos de Deus para Deus. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Jesus disse: a hora que você, quem aqui é filho de Deus de verdade, convertido, salvo, levanta a mão. Quem aqui mudou o caráter, a vida? Quem é filho de Deus, faz barulho aí. A hora que você, Flávia, ganhar uma pessoa, levá-la ao batismo, ao conhecimento de Jesus, e ela virar um filho de Deus, você deu o seu fruto. Naquele momento Jesus garantiu, Ele disse assim: Tainara, tudo que você pedir a Deus, diga tudo, fala forte, de novo, firme assim, ó, tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Jesus nunca mentiu. Eu fui pesquisar o que era tudo, Luciano. Fui lá no hebraico para me ver o que significa tudo no aramaico, no grego. E sabe o que eu descobri? Que tudo é tudo mesmo. Qualquer coisa, qualquer desejo do seu coração, Ele começa a realizar. Sabe por quê? Porque você deu para Deus a única coisa que Ele não tem. Sabe qual que é a única coisa que Deus não tem? O coração das pessoas que estão perto de você estão perdidas. Jesus restaurou a Pedro para isso, para que Pedro ganhasse nações. 153 nações tinha na época de Pedro. E Jesus deu uma pesca para ele dizendo: eu vou abençoar você na medida em que você abençoa as nações. Quem está aí? Por isso que Pedro viveu há tanto tempo, e eu estou falando dele aqui agora. Porque esse cara deixou de ser alguém comum e passou a dar para Deus a única coisa que Deus não tinha. Sabe quando a nossa vida vai mudar radicalmente? Quando você tirar um tempo na sua agenda e você começar a trazer pessoas para o reino de Deus. Sabe o quanto de gente está sofrendo agora? Eu não estou falando para você em pessoas que estão na igreja dela tão bem, tem o pastor dela. Eu não quero magoar coração de pastor. Terrível coisa é magoar coração de pastor. Deixa, quem está na igreja dele tem que ficar lá sendo pastoreado. Mas se você abrir a porta do mundo, o quanto de gente que não conhece Jesus, quanto de gente sofrendo, quanto de gente indo para o inferno, passando a eternidade inteira no inferno por não conhecer. E você conhece. Você tem mais do que a maioria deles, porque você tem o Senhor Jesus na sua vida. Então, o meu propósito agora desse fim de ano é que a igreja se reúne. Hoje nós tivemos evangelismo pela manhã, 2 grupos foram para 2 bairros, mas é só o começo, só o começo. Nós vamos ganhar almas. Esses peixes representam almas.
Igual um dia alguém falou de Jesus para você. Falou ou não falou? Um dia alguém te apresentou Jesus. Graças a Deus pela vida do Joel. O Joel era um menino, um rapazinho que ia na igreja lá na primeira igreja ali atrás da rodoviária. E o Joel era mulherengo, namorador. E o Joel namorava com uma, namorava com outra. E ele ia para a porta da escola esperando as meninas sair para namorar. E na espera dele de esperar as meninas para namorar, ele me evangelizava. Ele dizia assim: Edmar, por que você não vai para a igreja? Espera aí que eu tô... Ele falava para a menina assim: espera aí. Aqui, vamos para a igreja comigo quarta-feira. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Isso há 35 anos atrás, 36 anos. E aí o Joel me levou para a igreja. E o Joel não sabia que aquele menino que ele estava levando para a igreja ia ser um ganhador de almas. Ele não sabia que aquele menino seria esse pregador que está falando com você hoje. Quem está aí? Quem está ligado? Quando você ganha uma alma, você não tem ideia do que aquela pessoa vai se tornar. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Por isso que você não pode desanimar com ninguém, nem da sua família, nem dos seus amigos, nem dos seus conhecidos. Isso é o melhor presente, a melhor oferta que você pode dar para Deus. A maior oferta que você pode dar para Deus é trazer uma alma e ganhá-la para o Senhor Jesus.